Uma boa tarde, uma boa noite, ou um bom dia, ou até uma boa madrugada, dependendo de onde você estiver, o horário que você estiver vendo isso. Vim mandar uma mensagem aqui para vocês, uma mensagem importante que acredito que Deus colocou para poder mostrar para vocês, que está no livro de Tobias 3 da Bíblia, os primeiros versículos, que são as preces de Tobit, que é, que é pai de Tobias, no livro da Bíblia, e Sara também, que é filha de Raguel. Vão ser duas preces. Eu vou falar primeiro a de Tobit, mas contextualizando rapidinho, Tobit sepultava defuntos que ficavam ao redor do lugar. Então ele ia lá, as pessoas não gostavam que ele sepultava, né? Já que eles são defuntos, e ameaçavam ele. Mas as ameaças que levavam até Tobit tinha mais medo de Deus do que do rei, então ele continuava fazendo. Chegou um dia que ele voltou mortinho de sono, dormiu e, como está escrito aqui na Bíblia, um esterco de andorinhas caiu nos olhos dele e ele se tornou cego. Caiu, ó. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Até diz aqui embaixo, Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de sempre temido a Deus. Servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus, desde sua infância e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido afligido pela cegueira, mas perseverou firme no temor a Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Pulando um pouco mais para frente, depois da mulher dele voltar com um cabrito, após ela ter sido bastante lã e sido recompensada, ele faz uma prece, suspirando com as lágrimas, se pôs-se a orar, falando o seguinte, ó, que é Tobias capítulo 3, versículo 2. Vós sois justos, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor, não me castigueis por não me castigueis por meus pecados, e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, se nos termos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos, entre os quais os dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos, e não temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Então Tobit está muita angústia, ele não murmurou, ele simplesmente fez uma oração para Deus, falando que ele é justo e que aquilo que aconteceu é porque Deus quis e ele vai continuar aguentando. Mas ele se sente como se ele tivesse sido castigado, então ele pede para Deus tratar ele como Deus quer que ele seja tratado. Então, essa é a parte importante de Tobit, porque ele não desistiu. Claro, com muita angústia que a pessoa perde a cegueira, né? Você viu, ele não murmurou. Então tem a parte de Sara também, que é filha de Raguel, fala que ó, ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos. Mas logo que eles se aproximavam, um demônio chamado Asmodeu, os matava. Tendo Sara repreendido, que Sara é Sara, tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: Não vejamos jamais filhos nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste teus maridos. Queres porventura matar-me como mataste todos os 7? Então a Sara subiu ao quarto e ficou 3 dias sem comer, sem beber. Normalmente, quando a gente faz jejum, continua bebendo água. Ela ficou sem beber, sem comer por 3 dias. No terceiro dia, acabando essa oração, ela bendizeu o Senhor nessa prece, ó. Deus de nossos pais, que o vosso nome seja bendito. Vós que depois de vos irardes, usar de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos que os invocam. Volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei o meu algum, e que guardei minha alma pura de todo mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor, não por paixão. Foi sem dúvida porque eu não era digna deles, ou talvez não era deles dignos de mim, eles dignos de mim.
ou então me destinastes a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra, tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia, porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade mandais a bonância, depois das lágrimas dos gemidos derramais alegria. O nome do Deus de Israel, ó Deus de Israel, que vosso nome seja eternamente bendito. Essas duas orações, foi a de Tobit e a de Sara, foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória do Deus Altíssimo, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Então eu acredito que Deus quis mostrar essas duas preces, perdão, para você hoje, para você poder lembrar do seguinte: às vezes a gente vai passar por tribulações, vai passar por coisas que Deus permitiu acontecer. E a situação que você tem que passar, a situação que você tem que pensar no momento, porque eu? Porque as pessoas estão passando por coisas boas e eu não. Às vezes Deus está te testando. Às vezes Deus está vendo se você se mantém fiel a Ele, se Ele tirar o que você tem atualmente, ou se Ele der mais do que você tem atualmente. Porque muitas vezes, a partir do momento que as coisas boas acontecem, a gente esquece de Deus. Natural, mas não deveria acontecer. Então Ele testa você para ver se você continua fiel quando você não tem nada, se você continua fiel quando você tem tudo. Você vê essas pessoas, no caso de Tobias, ele ficou completamente cego, não é parcialmente, não é só de um olho, foi completamente cego. Deus permitiu que acontecesse para que a paciência dele fosse testada e mostrada o quão grande é. Graças a Deus. Não foi graças a só Tobit. E para Sara também, que não está muito escrito, mas é para testar também, novamente. Então, se Deus estiver colocando você num teste no momento, se estiver passando um momento de provação, não desiste não. Continua orando, continua priorizando Deus na sua vida, continua cada vez mais orando para Ele, se arrependendo dos seus pecados, claro, priorizando Jesus acima de tudo. A glória seja apenas dele, não nossa, não de nenhum amigo, não de nenhuma família, dele apenas, dele, de Jesus, de Deus. E se lembra sempre de estar com Ele. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Então, no momento você não pode ter nada, daqui a pouco você vai ter tudo, mas quando você tiver tudo, lembra de priorizar Deus, para que Ele não tire de você isso. Ou talvez para que Ele não use isso para algo melhor. Não, para que Ele use isso com algo melhor. Mas lembra sempre de Deus. No momento que você estiver perdendo, no momento que você estiver ganhando, porque a vitória é dele no final. E tirar qualquer coisa que esteja te afastando dele. Qualquer coisa, corta para fora. Lembra sempre de estar com Deus, viu? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deus nos amou tanto o mundo que ele deu um do seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, estejamos sempre com Deus, no momento de provação, no momento de teste, e no momento de perseverança, e no momento de bênçãos, quando chegar finalmente a sua bênção. Lembra sempre de estar com Jesus, lembra sempre de estar com Deus nesse momento. Então, Deus te abençoe e te proteja, deixa o like, se possível, se inscreve no canal. Eu tô tentando postar cada vez mais quando Deus me chama para poder postar essas coisas. Ele tá sendo uma bênção maravilhosa na minha vida. Eu espero que Deus seja sendo uma bênção maravilhosa na sua vida e que esse vídeo seja uma bênção maravilhosa na vida. Não é perfeito esse vídeo, claramente eu não sou perfeito também, mas às vezes Deus utiliza as pessoas mais quebrantadas para poder ajudar outras, poder salvar outras, para poder ele sabe mexer melhor com essas coisas. Então, vamos priorizar Deus cada vez mais na nossa vida, tirar fora todo o pecado, até mesmo aqueles que a gente acha que não é. Pornografia, masturbação, luxúria, adultério, ira, raiva, preguiça, comilança, que nesse caso é gula, tudo e qualquer coisa que não glorifica a Deus está glorificando o nosso inimigo, né? Então, vamos priorizar cada vez mais Jesus na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.